Uma vez Boris Spassky disse que o xadrez é como a vida. Nós vamos ver que há momentos em que a vida pode ser maravilhosa. Após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós vamos agora na nossa jogada fantástica número 41, com as brancas, o grande mestre ucraniano Lev Alburt, jogador que chegou a ser campeão ucraniano, campeão norte-americano também, e com as negras Konstantin Lerner, outro jogador ucraniano que também chegou a ser campeão ucraniano. Nós estamos em Kiev, na Ucrânia, no ano 1978. Essa posição final, as brancas têm um peão a mais, o peão de D está passado, mas as negras estão atacando o peão de E4 com duas peças. Não tem como defender o peão, então nessa posição Lev Alburt realiza a jogada cavalo B7. As negras capturam o peão, cavalo por E4. Então nessa posição Lev Alburt joga D6, avançando o peão passado. Esse lance força as negras jogarem cavalo F6. E nessa posição Lev Alburt vai realizar nossa jogada fantástica número 41. O que jogar nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição foi jogado o lance fantástico número 41, cavalo por C5. Um sacrifício de cavalo com a ideia de criar um novo peão passado. Então agora seguiu B por C5 e agora mais um lance muito forte, B4. Esse lance garante que as brancas vão criar um novo peão passado. Após A por B4 seguiu o lance A5. E4 foi jogado, A6. O cavalo não consegue parar os dois peões passados das brancas, então rei F2 foi jogado, A7, E3, A8 igual a dama, E2, dama F8, as negras promovem o peão a dama, E1 igual a dama por F6 cheque, rei G3, dama G5 cheque, rei H3, dama D2 foi jogado, e essa partida foi vencida pelas brancas graças ao peão passado de D. E aquele lance cavalo por C5, garantindo um novo peão passado, foi decisivo para a vitória das brancas nessa partida. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 40. Com as brancas, o mago de Riga, Mikhail Tal, jogador que nós já vimos aqui no canal inúmeras vezes. Então se tem Mikhail Tal, é o momento de nós deixarmos nosso like, nos inscrevermos aqui no canal e ativarmos o sininho das notificações. Com as brancas então Mikhail Tal, com as negras Bjorn Brink Clausen, mestre internacional dinamarquês, que chegou a ser campeão dinamarquês. Nós estamos na Olimpíada de Havana no ano 1966. Essa posição, Mikhail Tal com o cavalo atacado, ele joga o lance cavalo C4. Esse lance aproveita que o peão de D se capturar o cavalo, dama por B7. Então, aqui as negras também estão sofrendo ameaça de cavalo D6, por isso jogam um lance torre D8, torre E1, aproveitando a coluna aberta, bispo C8, com a ideia de sair do tema tático da cravada do peão de D e agora poder tomar o cavalo. Então Mikhail Tal joga o lance cavalo E3, atacando o peão de D5, bispo E6, torre C1, aproveitando agora uma nova coluna aberta, bispo F7, atacando o peão de H5, Mikhail Tal, então, vai sacrificar o peão na casa H6. H6 foi jogado. Dama por H6. Torre C7. A torre cumprindo os sonhos de ir para a sétima fileira. Dama G5, retornando a dama para o jogo. Torre por A7 foi jogado. Cavalo G6. Nessa posição, Mikhail Tal faz um lance muito interessante. Cavalo por D5. As negras aqui imaginando que Mikhail Tal tenha sacrificado a peça de forma errada. Joga um lance bispo toma D5. E agora parece que as negras estão ganhando. Mas nessa posição, Mikhail Tal vai realizar nossa jogada fantástica número 40. Como jogar nessa posição com as brancas? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição, Mikhail Tal joga o nosso lance fantástico número 40. Torre A8. Esse lance ataca a torre de D8. Não pode ser tomado porque o bispo de D5 está cravado pela ação do bispo de A2. Então, nessa posição, não resta outra jogada a não ser bispo por A2, torre por D8 cheque, rei F7. Nós vemos que agora
não existe no tabuleiro torre contra duas peças. E se tem torre contra duas peças, e nas mãos de Mikhail Tal, nós sabemos que ele vai vencer essa partida. Ele foi um jogador lendário com essa configuração. Torre contra duas peças. Então nessa posição agora ele joga o lance dama C6 com a ideia de dama E8 mate. As negras se defendem com cavalo E7, dama E8 cheque, rei E6. Agora ele vai agrupar as peças novamente para continuar o ataque com torre C8. Dama D5 foi jogado. Torre C3 agora com a ideia de dar cheque na casa E3. Dama D7 foi jogado. Torre E3, cheque. Rei D6. Dama B8, cheque. Rei C6. E agora mais um lance muito forte com a ideia de evitar que o rei se esconda na casa B5. Então A4 nessa posição. Cavalo D5 foi jogado. Torre E1 para dar cheque na coluna C. Dama D6. Torre C1, cheque. Rei D7. Dama C8 cheque e as negras abandonam a partida. Vão levar um ataque decisivo e vão ficar completamente perdidos nessa posição. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 39. Com as brancas, o autor da nossa frase do vídeo de hoje, Boris Spassky. Jogador que chegou a ser campeão mundial, além de 8 medalhas olímpicas. Isso apenas para citar alguns feitos desse brilhante jogador. O xadrez em tantos anos de história, você chegar a ser campeão mundial porque você é um jogador completamente diferenciado. E com as negras, David Bronstein, o jogador que nós vimos no último vídeo vencendo a partida brilhante, dessa vez ele será imortalizado por Boris Spassky. Nós estamos no campeonato da União Soviética de 1960. A posição que nós vemos no tabuleiro veio de um gambito do rei. Então Spassky jogando uma das aberturas mais agressivas de todos os tempos. E vai fazer uma partida brilhante. Nessa posição ele jogou o lance C4, que ataca o cavalo de D5. Aqui retornar com o cavalo não faz muito sentido, então o cavalo E3 foi jogado. Bispo por E3, F por E3. E agora as brancas jogam o lance C5, expulsando o bispo da casa D6, não bispo E7. Bispo C2 com a ideia de montar o trem, uma ideia que nós já vimos em vídeos anteriores aqui no canal. Que é quando nós colocamos a dama na frente do bispo para atacar o rei adversário. Então torre E8 foi jogado. Dama D3 terminando o trem. E2 atacando a torre. E aqui com a torre atacada, Boris Spassky vai realizar nossa jogada fantástica número 39. Como continuar o ataque nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer nessa posição. Aqui com a ideia de atacar, Boris Spassky realiza a nossa jogada fantástica número 39. Cavalo D6. Esse lance sacrifica a torre de F1 com cheque, além de estar sacrificando também o cavalo na casa D6. Nós vamos ver que David Bronstein nessa posição não toma nenhuma das duas peças. Aqui ele joga o lance cavalo F8, que já é um erro decisivo nessa posição. É algo comum também que nós vemos aqui no canal. Quando o adversário leva um lance fantástico, ele comete um erro decisivo. Por mais forte que você seja, quando você encontra com jogadas desse tipo, você fica chocado e não consegue mais pensar direito. Então aqui Boris Spassky joga o lance cavalo por F7. Continuando o ataque decisivo. Agora esse rei por F7, iria cavalo E5 cheque, rei G8. E agora mais um lindíssimo lance que poderia acontecer na partida. Dama H7 cheque. E contra cavalo por H7, bispo B3 cheque. E agora o rei negro vai levar mate. Só é possível postergar o mate jogando dama D5, bispo por D5 cheque, bispo E6, bispo por E6 cheque. E agora contra rei H8, cavalo G6 mate. Então nessa posição não é possível tomar o cavalo, então David Bronstein joga o lance E por F1 igual a dama cheque. Torre por F1 foi jogado. Bispo F5 com a ideia de devolver parte do material para tentar se defender. Mas aqui Boris Spassky vai ser implacável, joga o lance dama por F5. Dama D7 com a ideia de tentar trocar as damas. Dama F4 por parte de Boris Spassky. Bispo F6. Cavalo E5 colocando mais uma peça no ataque, atacando a dama de D7. Dama E7 foi jogado. Bispo B3 com a ideia de tirar o cavalo e dar cheque descoberto. Bispo por E5. Cavalo por E5 cheque, rei H7, dama E4 cheque, e nessa posição David Bronstein abandona a partida.
não tem mais defesa. Se jogasse o lance rei H8, você queria simplesmente torre por F8 cheque, enquanto dama por F8 você queria cavalo G6 cheque, rei H7, cavalo por F8 cheque duplo, rei H8, dama por H7 mate. E se após dama E4 cheque fosse jogado G6, seguiria simplesmente torre por F8 da mesma forma, dama por F8, dama por G6 cheque, rei H8, cavalo F7 cheque, e as negras teriam que entregar a dama, ficando numa posição completamente perdida. Então uma partida brilhante do ex-campeão mundial Boris Spassky, que em 2021, o ano que nós estamos gravando esse vídeo, é o ex-campeão mundial mais velho que nós temos. Então vida longa aí para Boris Spassky. Espero que todos tenham gostado do novo formato aqui dos vídeos do canal, do novo layout. Eu vou deixar na descrição o e-mail do mestre nacional Thiago Cogorni, que foi o autor desse layout. Então nossos agradecimentos aí a ele. Aqueles que quiserem ter um layout parecido, pode entrar em contato com ele, vou deixar o contato dele aqui na descrição. Aqueles que gostaram do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do xadrez. Até o nosso próximo vídeo.